interessante, mas hoje nós precisamos falar sobre quem precisa de arrependimento. Pode ser uma afirmativa, quem precisa, e pode ser também ali com uma interrogação, uma pergunta, quem precisa de arrependimento? Eu não sei, na minha vida de expositor da palavra de Deus, quantas vezes eu já preguei no texto que nós vamos pregar hoje, de Lucas 15, começando ali no verso 11. Não sei quantas vezes, né? Lucas 15, começando no verso 11. A antigamente chamada parábola do filho pródigo, atualmente chamada parábola do filho perdido. Quantas lições temos nesta parábola contada por Jesus? Quem precisa de arrependimento? Olhando para esta parábola de Jesus, nós vamos perceber que, se pensarmos em Romanos 3:23, o que diz Romanos 3:23? Porque todos pecaram e precisam, né, da glória, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, então a reconciliação com Deus é necessária a todos. Não há um justo nenhum sequer. O Deus Filho, Jesus, que veio ao mundo, foi o único que passou por esta terra sem falhas, sem pecados. Por isto, ele foi o único digno de pagar o preço da nossa culpa, pagar pela nossa condenação. Então, Jesus se entregou para que nós não precisássemos nos preocupar com condenação. Agora, não nos preocupar com condenação não significa não nos preocupar com pecado. Porque nós continuamos falhos, mas agora somos pecadores remidos, cobertos pela graça de Deus, por sua misericórdia. Fomos resgatados, o pecado não mais nos domina, ele não precisa nos dominar. Estaremos com Deus na eternidade porque Jesus conquistou esta salvação que é eterna para nós. Esta necessidade de arrependimento para reconciliação com Deus, ela é necessária a todos. Quem se arrepender dos seus pecados, quem reconhecer que é pecador, que precisa de Deus, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, entregar sua vida a Jesus, o que Deus faz? Esta pessoa é perdoada, o Espírito Santo de Deus vem habitar naquele que entregou sua vida a Jesus. Jesus disse a seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. E na pessoa do Espírito Santo que Jesus faz em nós, muda, transforma. O poder não vem de nós mesmos, o poder vem de Deus para esta transformação. O Espírito Santo, à medida em que ele vai nos transformando, essa transformação é uma transformação de santificação, para nos apresentar puros diante de Deus no momento da glorificação, no momento em que estaremos com Ele. O Espírito Santo, ele vai nos transformando, de que forma? Para que sejamos a cada dia mais semelhantes a Jesus, ao caráter de Jesus. E se quisermos saber como Jesus era, um dos textos mais citados na Bíblia é Gálatas 5, 22 e 23. Fruto significa resultado.
O fruto do Espírito Santo em nós, o resultado da atuação do Espírito Santo em nós é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão, paciência, fidelidade. Essas 9 características estão em Gálatas 5, 22 e 23, mas há outras, a humildade e assim por diante. É o Espírito Santo trabalhando em nós para nos transformar de acordo com a imagem de Cristo, que é a expressa, a plena revelação de Deus, o Deus Pai, que nos criou à sua imagem e semelhança corrompida quando a humanidade caiu, restaurada em Jesus. Entenderam? Isso é evangelho. Este é o evangelho que a Bíblia aqui de Gênesis a Apocalipse fala. A revelação de Deus é progressiva, aos poucos, começando lá em Gênesis, Deus vai se mostrando à humanidade, e quando chega em Jesus, nós temos a plena revelação de Deus, e passamos a inclusive saber que o nosso Deus, ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta revelação completa nós temos no Novo Testamento. Então, inicialmente, o arrependimento ele é necessário a todo aquele que quiser pertencer a Deus como filho, não como criatura, como imagem restaurada, não simplesmente como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, porque essa imagem, em virtude do pecado, ela foi corrompida. Não queremos falar simplesmente deste arrependimento, mas quando nós cremos em Jesus, entregamos nossa vida a Ele, continuamos falhos e precisamos continuar a examinar a nossa vida para saber se há alguma coisa que precisa ser mudada, que precisa ser restaurada, que precisa ser reconduzida. Por isso, nosso assunto. Quem precisa de arrependimento? Poderia falar de muitas experiências sobre essa parábola do filho pródigo, inclusive da minha infância, porque me lembra bastante meu próprio pai, que pregava muito sobre o filho pródigo. Mas, inclusive, coloquei o texto inteiro, porque nós nunca sabemos se no nosso meio haverá alguém que ainda não conheça esta tão conhecida parábola de Jesus, este ensinamento tão importante. Cada vez que se aborda a parábola do filho pródigo, há muitas coisas que podem ser ditas. Então, nós vamos pegar apenas essa questão do arrependimento, não vamos falar de uma série de outras coisas que poderiam ser faladas. Jesus continuou, porque ele já tinha contado 2 parábolas antes, né? Moeda perdida e ovelha perdida. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados.
A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Alguns terminariam aqui, mas eu quero abordar os dois filhos. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Umas 3 horas seria pouco para comentarmos cada detalhe desta parábola. Não é nossa intenção falar sobre o anel, sobre os sapatos, sobre a riqueza do pai, que na parábola significa alguém realmente que, mais do que esse aí que quer ser dono do mundo, sabe, que está aí brigando com a Rússia, com a China, com o Brasil, mais do que esse. Este pai representa Deus, o dono de todas as coisas. E é por isso que nele nós não vemos defeito. E outros diriam que o título da parábola deveria ser O Pai Amoroso, porque o grande destaque é o pai, é o amor do pai, que não leva em consideração as nossas atitudes, mas está disposto a perdoar, disposto a fazer, sim, realmente filhos. Mas, sabendo disso, nós vamos pensar um pouco nas nossas atitudes. Quem precisa de arrependimento? Na semana passada, citamos Lucas 3, verso 8, quando falamos que Deus espera fruto. Lembram-se? Deus espera fruto. E dissemos mais, Deus exige fruto de nossa parte. Deus exige. E falamos também do juízo de Deus em relação a esta questão. Porque a árvore que não frutifica não serve para nada. E se a árvore não frutifica, e a característica daqueles que pertencem a Cristo é dar fruto, é produzir fruto, então a árvore infrutífera não é de Deus. Isto nós falamos na semana passada. E abordamos então este assunto, uma das partes daquela conversa, que a demora no juízo de Deus não significa indiferença, mas longanimidade, ou seja, paciência, haja paciência. E da parte de Deus, esperança do fruto de arrependimento.
Fruto de arrependimento, ou seja, que as pessoas se arrependam e passem a produzir frutos. Fruto de arrependimento, mudança de vida. Esta foi a palavra da semana passada. E Lucas 3, verso 8 diz: deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Todos reivindicam Deus como pai, né? Todos reivindicam Deus como pai. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. Jesus diz, João 14, 6. Sabemos de cor. Jesus disse: não há outro caminho, eu sou o e não um caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ficar falando Abraão no sentido de se referir a Deus, é nosso Pai, o que Jesus disse aqui em Lucas 3:8. Até das pedras Deus pode suscitar, pode fazer surgir filhos a Abraão, se Deus quiser, mas não é o que Deus quer. Então, arrependimento é para a vida toda, porque aqueles que entregaram suas vidas a Jesus precisam continuar no caminho, e nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Mas o que é fruto de arrependimento, então? Ou o que é fruto que mostre arrependimento? Fruto é resultado. Resultado da macieira, maçã. Da laranjeira, certo? Então, fruto é resultado. Fruto de arrependimento é o quê? O resultado na vida de quem se arrepende. Fruto de arrependimento é o resultado produzido pelo arrependimento. Hoje, nosso assunto, arrependimento. Então, qual é esse resultado? Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de vida. Por quê? Já falamos, haverá juízo. Deus espera arrependimento para que não haja condenação. Jesus veio para que não sejamos condenados. Aquele que crê em Jesus não será condenado. Então, quando nós falamos que haverá o juízo em relação à condenação, estamos falando de crer em Jesus. A salvação é eterna, a vida que nós temos em Cristo é eterna, portanto, estamos isentos de condenação. Mas enquanto estamos nesse mundo, precisamos continuar a servir o Senhor. Jesus não morreu por nós para que tenhamos uma vida do jeito que quisermos. Ele morreu para que andemos a cada dia mais em atitude de submissão a Ele, à sua vontade e assim por diante. Portanto, há dois tipos de arrependimento: aquele relacionado a receber a Jesus e aquele relacionado a nossos procedimentos diários. E a parábola do filho perdido aborda as duas questões. Quem precisa de arrependimento? Quem precisa se arrepender? Todos. Precisamos olhar para a própria vida, reconhecer a necessidade de mudar de atitude, de abandonar as práticas atuais e adotar aquelas que agradem ao Senhor. Certamente ainda conservamos práticas que precisam ser abandonadas. Então, arrependimento envolve reconhecimento de erro, reconhecimento de pecado na vida, disposição e atitude de mudança. Não basta disposição, é necessária a atitude de mudança. E o terceiro passo, o abandono propriamente dito da prática errada, da prática que desagrada a Deus, da prática que não produz a comunhão, da prática que até interfere na vida do corpo de Cristo, a igreja. E como é que começa o arrependimento? Nós lemos na parábola, Lucas 15, verso 17. Está lá o filho perdido, né? Num dos títulos é este, perdido porque se afastou do Pai, foi embora, não voltou. Podemos fazer essa conexão entre a humanidade e Deus. Está lá ele, com fome, querendo comer comida de porcos, porque ele arrumou um bico para cuidar de porcos, mas
não tinha vale-refeição. Ele só cuidava dos porcos. Então ele tinha fome. O que ele quis? Ele desejou comer a comida dos porcos. Que situação! Olha, essa é a situação do pecador que não quer saber de Deus. Diante de Deus, essa é a situação dele. Uma vida irresponsável, imoral, suja diante de um Deus santo. Mas como começa o arrependimento? Diz lá o texto, verso 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então, arrependimento, primeiro, percepção e entendimento da situação, da circunstância. Lucas 15, verso 18, verso seguinte: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Se é necessário, primeiro, percepção e entendimento, o segundo passo é decisão. Imaginem aquele filho que foi embora caindo em si ao analisar sua situação, mas sem tomar decisão. Falamos no domingo passado e na quinta-feira anterior. Todos nós tomamos decisões a todo momento. Quem não decide receber a Jesus está decidindo rejeitar Jesus. Jesus falou: quem comigo não ajunta, é decisão da pessoa. Quem não é por mim, é contra mim. É decisão da pessoa. Agora nós, que pertencemos a Jesus, que entregamos nossa vida a Ele, que estamos salvos, que iremos estar com Ele na eternidade, não por mérito nosso, isso já ficou bem claro, mas porque Deus é um Deus de graça, é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, nós sabemos que somos falhos. E se sabemos que somos falhos neste nosso caminhar, se não resolvermos seguir os passos de Jesus com excelência, o que nós estamos fazendo? Nós estamos decidindo não seguir os passos de Jesus com excelência. Porque quem não decide ser servo fiel, está decidindo ser servo infiel. Isso para quem é servo de Deus. Quem não é, já tem lá a sua decisão de rejeitar a Deus. Então olha a incoerência. Olha a incoerência. E vamos nos lembrar da parábola, os dois filhos. Um foi, mas ele agora, percebendo a situação em que se encontra, entendendo essa situação, ele toma uma decisão. E a decisão é se levantar e voltar para seu pai. E declarar a seu pai o seu arrependimento. Se humilhar, filho, mas não, ele diz, mas filho, sabemos, não deixa de ser filho. Quem nasceu de novo não deixa de ser filho. Se não nasceu, vai ser feito filho quando entregar sua vida a Jesus. Verso 21. Agora o filho já foi, já está diante do pai, que olha, vamos imaginar, todo dia ia lá olhar se o filho já está voltando, né? Aí vê lá de longe, e de longe ele percebe que é o filho. E diz o texto que ele vai ao encontro do filho. E podemos imaginar, vai correndo. Então, ele sai, né, de acordo com a cultura hebraica lá, o judeu, eles tinham a forma de andar respeitosos aos anciãos e tal. Ele não quer saber de protocolo, ele vai em busca do seu filho. Mas não vamos ficar nesses detalhes, né? É que eu me empolgo. O filho vem diante do pai e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Atitude. Atitude. Houve arrependimento. Da parte do pai houve perdão.
E em virtude disto houve restauração à posição que ele tinha em casa. Em relação a Deus, a humanidade perdida precisa se voltar para Deus. Precisa reconhecer o estado em que se encontra, porque Deus espera esse retorno. Deus espera arrependimento. Jesus morreu por isto, para que nós não precisemos pagar pelos nossos pecados. Essa é a primeira questão do arrependimento. O filho perdido se arrependeu. Quem precisa de arrependimento? Quem precisa se arrepender? Revisão, né? Todos. Precisamos olhar para a própria vida e reconhecer a necessidade de mudar de atitude, abandonar as práticas atuais, adotar aquelas que agradem ao Senhor. Certamente ainda conservamos práticas que precisam ser abandonadas, e agora nós vamos ver isso de forma mais clara na vida do filho mais velho. Porque arrependimento envolve reconhecimento de erro, pecado, disposição e atitude de mudança, abandono da prática errada. O filho mais velho, vamos falar dele agora então. Verso 28, o filho mais velho. Bom, o filho mais velho estava fora, quando ele volta a ver aquele barulho de festa, pergunta a um ali dos empregados o que estava acontecendo. O empregado o informa, é seu irmão que voltou, seu pai está dando uma festa. Qual que é a reação do filho mais velho? Vamos pensar um pouquinho aqui. O filho mais velho está com o pai. O filho mais velho está na casa. O filho mais velho nunca, vamos usar entre aspas essa expressão, nunca abandonou o pai. O que se espera de alguém que está com o pai, que desfruta do amor do pai, que aprendeu com o pai? Que sua reação, sua ação seja uma imitação do que o pai faz. Não é o que nós vemos aqui. Já vamos de cara percebendo que o filho mais velho também precisa se arrepender. Arrependimento é para todos e em todas as situações. O filho mais velho encheu-se de ira porque seu irmão voltou. Encheu-se de ira porque gastou tudo e volta, quem sabe, para buscar um pouco mais. Não houve alegria, pois não havia amor. Há amor na nossa vida? Se não há, o caminho é do arrependimento. Não esperava a volta do irmão, não se preocupava com sua situação. Nós nos preocupamos com a situação daqueles que precisam, inclusive, de arrependimento. Se não, precisamos trilhar o caminho do arrependimento. Não havia comunhão entre os irmãos, não havia comunhão do filho mais velho com o próprio pai. Lá no pensamento do filho mais velho, melhor sem ele do que ele de volta. Não havia lugar para perdão no coração desse filho mais velho. E aí o pai, sabendo que o filho ficou do lado de fora, que não quis voltar, o pai vai até ele, com toda aquela paciência de Deus, que ele representa Deus. Vem, filho, entra, é seu irmão, estava perdido, foi achado. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, agora eu vou falar umas verdades. Não tem gente que é assim? Tem gente que é assim, fica acumulando erros dentro dela. Fica acumulando conceitos errados dentro dela, quando fica olhando para a vida dos outros. Aí chega uma situação em que essa pessoa quer estourar. Ela realmente precisa esvaziar, mas está fazendo do jeito errado. Primeiro, precisaria ser arrependimento, confissão diante de Deus. Não, ela joga na cara de outra pessoa. Muitas das vezes ofendendo a outra pessoa, muitas das vezes agredindo a outra pessoa, porque não se agride apenas assim, fisicamente, se agride com palavras. Agora vou falar umas verdades para meu pai, ele já está merecendo umas boas. Você fala isso para Deus? De vez em quando a gente fala umas verdades para Deus, ele até entende, o pai amoroso entende. Não estou aconselhando ninguém, não, estou falando o que nós somos e o que nós fazemos quando não entendemos os caminhos de Deus. É claro que nós não vamos entender sempre os caminhos de Deus, ele que é Deus, ele é Deus. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo
ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Vamos analisar essas palavrinhas aqui. Escravo, ele não se via livre, ele não se considerava filho, ele trabalhava por obrigação e entendia ele na condição de escravo. Mas o servo de Deus, porque nós sabemos que a palavra inclusive é a mesma, é servo do tipo de Jesus. O que Jesus fez? Se entregou por nós. Jesus serviu a humanidade da forma como ninguém jamais serviria. Já leram Isaías 53? Qual é o título geral lá daquele capítulo? Isaías 53. O servo sofredor. E a quem se refere? A Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras fomos sarados. Ser servo de Deus não é ser o escravo quando o ser humano escraviza alguém. Na nossa história, Brasil, sabemos o que é ser escravo. Basta olharmos nossos livros de história. No mundo, nós sabemos o que é ser escravo. Os Estados Unidos fez isso. Um errinho poderia custar a própria vida do escravo. Com Deus, ser servo. Diz o hino que o Rocha gosta. É promoção. Paulo Sérgio Brito. Ser servo é promoção. Então que nós somos feitos filhos. Não somos mais escravos. Mas este filho mais velho se considerava um escravo. E não herdeiro. Não dono de tudo aquilo. Ele não percebia que ele estava trabalhando para ele mesmo. E aí a gente até pode colocar aqui em termos espirituais. Ele é filho. Está tão perdido quanto o outro estava, porque o outro se arrependeu e não está mais. Mas vamos pensar naquele que é filho e que de repente tem esse tipo de atitude. Para abordarmos a segunda condição de arrependimento, que é arrependimento do servo de Deus, arrependimento do filho de Deus, arrependimento daquele que serve ao Senhor, arrependimento do crente em Jesus Cristo. Não somos perfeitos, cometemos erros, precisamos ser humildes, aprender com Jesus que disse: venham a mim, aprendam de mim que sou manso e humilde. Mateus 11, 29. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Precisamos aprender de Jesus. Então, ele se achava escravo. Olha o conceito que ele tinha de si mesmo. Nenhuma humildade. Nunca desobedeci. Então, ele se auto-justificava. E nós sabemos que nós somos justificados por Deus. Nós somos tornados justos. E não é por merecimento, é em virtude do que Jesus fez por nós. O filho pródigo se justificava. Se achava perfeito. O padrão. Olhem para mim. Mas sem amar, sem ter misericórdia, sendo um interesseiro, nenhum reconhecimento de pecado, apesar de uma vida assim. E ele joga na cara do pai: nunca fui recompensado. Então ele não fazia por amor, não fazia por gratidão, não fazia nem por respeito a seu pai, não fazia nem porque era dele, inclusive. Ele queria ser elogiado. Não conhecia o próprio pai que tinha. Nós vemos assim, muita necessidade de arrependimento também na vida deste filho mais velho. E ele continua, mas verso 30, mas quando volta para casa esse seu filho, ele não fala esse meu irmão, né? Quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens, olha, ele não fala os nossos bens, os teus bens, ele já está, inclusive, é como alguém que fala: peço demissão.
Vou para o mundo também, não quero mais pai. Só faltava, né? Esbanjou os teus bens com as prostitutas. Como é que ele sabe, né? Então, olha aí, inclusive, o julgamento. Esbanjou tal, mas como é que ele sabe? Ele não bateu o papo com o irmão ainda, não sentou com ele para saber das suas experiências e o que o traz de volta. Matas o novilho gordo para ele. Então, sou o filho mais velho, sou o mais maduro, eu sou o exemplo, eu sou o melhor. Esse seu filho não tem empate com ele. No seu conceito, o pai é injusto. Aquele que precisa de arrependimento e não reconhece isso, culpa Deus. Não, eu sou bom, o errado é outro. Qual que é a conclusão que nós tiramos desta parábola exposta aqui de forma muito relâmpago, porque teríamos muitas lições a tirar nela, mas eu quero frisar a necessidade de arrependimento. Quem precisa de arrependimento? Quem precisa se arrepender? Primeiro, quem está longe de Deus, ou de repente quem está perto, mas só está perto, não entregou sua vida a Jesus. A terceira pessoa que precisa de arrependimento, aquele que pertence a Jesus, mas pelo fato de sermos falhos, precisamos estar sempre colocando diante de Deus nossas culpas, pedindo perdão, para sairmos dali justificados, leves. Quem precisa se arrepender? Quem se considera melhor que as outras pessoas. Conhece alguém? Não fala alto. Que se considera melhor que as outras pessoas? Cuidado, não olha para a vida do outro não. De repente sou eu que preciso de arrependimento, né? E fico lembrando daquele outro. Quem precisa de arrependimento? Quem se considera perfeito, quem se coloca melhor do que todo mundo, quem acha que tem tudo para ensinar e nada a aprender. Aliás, o orgulhoso não aprende, porque ele não se coloca na condição humilde de quem precisa aprender. Quem precisa de arrependimento? Quem não ama. Jesus fala, amar o pai, a mãe, o irmão, isso aí é fácil. Amar o amigo, Mateus 5 ele fala, ame o inimigo. Quem não ama, quem não perdoa, quem guarda mágoa, o outro te ofendeu, ele de repente já se arrependeu, ou nem sabe que te ofendeu, você continua magoado. Quem precisa de arrependimento? Arrependimento liberta. Arrependimento faz com que nós nos sintamos muito melhores do que antes. Quem precisa de arrependimento? Quem não tem compaixão, quem discrimina, quem é preconceituoso, quem olha para outra pessoa e já na sua mente estabeleceu quem é a outra pessoa, sem conversar com ela, só pelo que acha, pelo que os seus olhos viram na outra pessoa, já estabelece o seu padrão, a sua ideia. Este precisa de arrependimento, não o outro. O outro lá com Deus também precisa, mas eu preciso olhar para mim. Quem precisa de arrependimento? Quem não enxerga os próprios pecados e aponta os defeitos dos outros. Jesus certa vez fala, tira a trave que está no seu olho, vai, para poder apontar, ou para poder tirar o cisco que está no olho do outro. Olhe para você primeiro. Quanto ao Pai amoroso, Ele é o padrão. Ele representa Deus na parábola. Ele fica procurando conciliar ali, amando e feliz por causa do que voltou e tentando recuperar aquele que de repente o está decepcionando naquele momento. Este é o padrão
para cada um de nós. O filho mais novo cabe na roupa do publicano, do leproso, da mulher adúltera, da pessoa marginalizada que se arrepende e volta para o Senhor, entrega a sua vida a Deus. O filho mais velho veste bem a roupa do fariseu, religioso por fora. Não sou como esse publicano, lembra-se da outra parábola de Jesus? Se Jesus soubesse quem está tocando nele, lá, Simão, falando de uma mulher considerada pecadora que estava lá ungindo Jesus. E outro: não venham à sinagoga para serem curados no sábado, vocês têm os outros dias da semana. Olha, preocupação nenhuma com as pessoas, preocupação com o dia que foi feito, o dia do descanso por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do dia de descanso. Nós vamos idolatrar um dia, vamos idolatrar coisas, vamos idolatrar bens, objetos e esquecer as pessoas. O filho mais velho cabe na roupa desses outros conceitos, desses outros comportamentos que vemos aqui ao longo do Novo Testamento, das pessoas que se encontraram com Jesus. E você e eu, do que precisamos nos arrepender? De forma geral, 2 tipos de arrependimento. O arrependimento daquele que ainda não pertence a Jesus, precisa vir a Ele para mudar de vida, para ter a sua vida restaurada, para ser nova criatura, para ser salvo por Cristo Jesus, receber o Espírito Santo e ter nele o companheiro divino para a vida inteira e eternidade. Esse é o primeiro arrependimento. E o segundo arrependimento, todos nós, decidindo ter uma vida de santidade diante de Deus, uma vida de compromisso, uma vida de frutos, uma vida de lealdade e fidelidade ao Senhor, uma vida que vai fazer diferença, uma vida que vai, em relação a esta igreja, porque nós estamos falando a esta igreja, vai fazer com que ela cresça em espírito, em verdade, vai fazer com que ela cresça também numericamente, porque também se produz esse tipo de fruto, vai fazer com que cresçamos para a glória de Deus. O Espírito Santo, ele muda em todos os aspectos, ele não muda mais em um aspecto do que outro, porque nós precisamos de total restauração, e este é o trabalho dele. Coloque diante de Deus a sua vida, eu coloco a minha vida. Agora, num momento silencioso, vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar e colocar diante de Deus este privilégio, esta oportunidade que Ele nos dá de arrependimento, porque Ele perdoa. Diante de Deus, faça uma oração neste momento, colocando diante dEle o arrependimento que você precisa. É arrependimento para a salvação? Faça isso. Para se tornar uma nova criatura, para nascer de novo, para pertencer a Cristo? Faça isso. É arrependimento para recondução de vida, para viver mais de acordo com a vontade de Deus? Faça isso. Vamos orar por algum tempo, alguns segundos, uma oração silenciosa.